Ô, povo de Deus, pastor querido, ei Ana, Paz do Senhor, Gisele, ô glória, ei povo abençoado. Boa noite. Bênção ter vocês por aí, viu? Glória a Deus, que bênção, como é bom estar com vocês aqui. Paz do Senhor, pastor, pastores. Glória a Deus, viu? Bênção, Maneide. Eita glória, olha, pastora Selma. Benidão. Olha o sonho doce, que bênção! Glória a Deus, paz do Senhor. Hoje é aniversário da Tia Léa, né? Falei com ela agora há pouco, que bênção! Glória a Deus por isso. Que bom que vocês estão aí, viu, irmãos? Glória a Deus, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Como eu disse, nós vamos ter aí uma semana de caminhada juntos, de um só propósito, de um só coração, né? Glória a Deus, porque você já se dispôs a estar aí comigo. E eu tenho certeza que vai ser uma semana abençoada para nós. Eu vou começar louvando ao Senhor com um hino aqui, enquanto os irmãos vão chegando aí, e nós vamos vencendo em nome de Jesus. Isabelle, irmã Eliane Faria, Aninha, ei Aninha, de olho nos comentários. Eita glória! Ó, pastor Lecão, bênção! Vamos começar então, eu vou começar louvando ao Senhor com uma canção que Ele um dia me deu. E você aguarda aí um pouquinho que já já nós entramos já na aula de hoje, aquilo que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Amém? Natiel, ei Natiel! Que saudade, hein? Irmã Ieda, que bênção! Glória a Deus, Leandro também entrou, que bênção, fica por aí, vamos louvar o Senhor com um hino e depois nós já entramos direto no assunto, amém? Esse hino diz assim, olha: assim como o fogo refina o ouro, vem queimar em mim, assim como refina o... Olha o belo aí. Vem queimar em mim. Eu sou tua casa, morada, habitação. Sua casa, morada, habitação. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Vem queimar em nós, Jesus. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Vem queimar em nós, Espírito Santo. Vem queimar em nós. Vem queimar em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar assim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em nossos corações, Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, a nossa alma anela por tua presença. Vem queimar em mim, oh, vem. Vem queimar em mim. Vem queimar. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim, oh, vem queimar em mim.
derramar em nós, Espírito Santo de Deus. Nós adoramos o teu nome. Tu és fiel, santo, digno de ser adorado. Aleluias. Eita glória. Olha o Nicolas aí, ó. Que bênção, hein? Vocês que chegaram agora, boa noite, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela sua disposição em estar ali, para que juntos possamos aprender e crescer mais daquilo que o Espírito Santo tem a ministrar aos nossos corações. Ontem eu estava preparando uma palavra e o Senhor me deu esse direcionamento para que eu pudesse estar aqui com vocês nesses dias, falando da palavra do Senhor, ministrando ao seu coração. Olha a Rose, que bênção, hein, Rose? Glória a Deus pela sua vida e pela sua família. Bênção demais. Então, queridos, nós vamos estar partilhando desse dia sobre algumas questões que acabam acontecendo. Eu fiz um videozinho, não sei se você teve acesso a ele, mas eu falava, a pergunta que eu fazia é: o que você faz quando você é surpreendido negativamente? O que você faz quando você é surpreendido negativamente? Isso é algo que vale a pena a gente pensar, né? Porque, na verdade, assim, queridos, a vida, ela não é estática. A nossa vida, ela é dinâmica, né? E com certeza, nós não imaginamos em nossos sonhos, nós não planejamos passar pelos furacões que nós passamos durante toda a vida. Mas fato é que nessa dinâmica da vida, nós vamos ser surpreendidos. Muitas vezes nós somos surpreendidos positivamente, que bênção, isso é muito bom. Mas também é muito ruim quando nós somos surpreendidos negativamente. Isso é uma verdade. Nós sabemos que a vida não é um conto de fadas e que por muitas vezes nós vamos ser surpreendidos negativamente. Isso é uma verdade. Muito provavelmente você já foi surpreendido negativamente em algum momento da sua vida, né? Quer seja nos seus sentimentos, quer seja nas suas emoções, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua profissão, quer seja no estudo, quer seja até mesmo dentro da sua família. Quantas vezes nós somos surpreendidos negativamente? Sabe aquela famosa punhalada pelas costas? Então, uma facada pelas costas nunca vai ser tomada por alguém de longe, sempre será por alguém de perto. A punhalada pelas costas é por alguém que está perto de nós, por alguém que caminha pertinho da gente. Então é muito importante nós entendermos e o que nós devemos fazer quando de fato nós somos surpreendidos negativamente, né? Bom, a Bíblia menciona, querido, que isso vai acontecer e a Bíblia chama essa surpresa negativa como o dia mau. O dia mau é fato que todos nós vamos passar. E quem dera se fosse apenas um dia mau. Ao longo da vida, nós vamos entender que nós vamos passar por vários dias que são denominados como dia mau. Mas nós precisamos de entender que acima das nossas emoções, a vida ela continua. Independente das nossas emoções, porque na vida, querido, é claro, nós vamos ter decepções, nós vamos ter desilusões, nós vamos ter abalos quando nós somos surpreendidos negativamente. Claro que nós não gostaríamos, se nós pudéssemos escolher, se eu perguntasse para cada um de vocês que estão comigo nessa live aqui, você falaria assim: eu preferi escolher não ser surpreendido negativamente. Só que nós temos que entender que no processo da vida, Deus também vai fazer muitas coisas para poder extrair de nós. Olha, sabe uma das experiências que nós vivemos quando estava em Israel? Eu tinha muita curiosidade, ainda tenho até hoje, de muitas coisas da Bíblia. E quando eu estava ali em Israel, eu vi o pé de azeitona. Eu falei: meu Deus do céu, estou tão acostumado a comer sempre azeitona no potinho, já ali industrializada, e nós fomos até lá para poder comer azeitona. E quando nós comemos azeitona, a azeitona é extremamente amargo, mas muito amargo. Então aquele fruto ali, ele não está pronto para poder servir de alimento. Mas depois, quando você vê todo o processo da moenda, da prensa, e quando sai ali o extrato, né, da azeitona, que estava muito amargo, é um azeite muito bom. O azeite de primeira prensa, ele é maravilhoso. Eu não sei se você já teve oportunidade de comer azeite de primeira prensa, mas é muito bom o azeite de primeira prensa. Então o que acontece é isso. Às vezes na nossa vida a gente é como uma azeitona, só que nós ainda não estamos preparados ainda. Se alguém for alimentar daquilo que nós temos, não vai ter um bom sabor. Nós não vamos gerar um bom paladar.
Mas quando nós passamos pela prensa, pela moenda, aquilo vai extrair o que há de melhor em nós para que outros possam se alimentar daquilo. Portanto, é muito importante, queridos, nós não bularmos ou nós não sabotarmos os processos da vida. Diariamente, nós temos que matar o impostor que existe dentro de nós, sabe? Eu não sei se você sabe disso, mas dentro de você existe um impostor, que a todo momento quer o caminho mais curto, que a todo momento quer as coisas do caminho mais fácil, que a todo momento quer ir pegar atalhos. Por quê? Porque nós queremos sabotar aquilo que é difícil na nossa vida. Só que nós precisamos de entender que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Agora, a pergunta que fica é: o que eu devo fazer então quando eu sou surpreendido negativamente? Amém, que bom, chegou mais alguns irmãos aí, né? Glória a Deus, pastora Raquel, Rafa, Jean Felipe, que bênção estar com vocês aqui, com todos os demais que aqui já estão. Bom, vamos lá então, querido, se você quiser tomar nota aí, faça isso agora. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós somos surpreendidos negativamente é recobrar os nossos sentimentos. Sim, isso. Você precisa de recobrar os seus sentimentos quando você é surpreendido negativamente. Porque todas as vezes, queridos, que nós somos surpreendidos negativamente, nós sofremos algum tipo de abalo. Quer seja ele raso, quer seja ele intermediário, ou quer seja ele muito avançado, muito profundo. Isso vai depender de quê? De cada personalidade e de como você está de sentimento naquele dia. Sabe, quando nós juntamos a nossa personalidade com os nossos sentimentos, isso pode ser uma mistura muito perigosa. Porque talvez você já tenha, por exemplo, uma personalidade agressiva. Digamos que você, naturalmente, você já é mais agressivo, já é mais colérico, já é mais sanguíneo. E aí você ainda tem uma carga de sentimento, algo que abala as suas emoções. Quando isso choca, esse abalo das suas emoções com a sua personalidade, o resultado disso pode ser algo muito perigoso. A Bíblia fala de um homem, e quando ele tem, né, um exemplo disso, o homem Moisés, quando ele tem um exemplo dessa carga de emoção, mais a sua personalidade, a Bíblia diz que num determinado momento ele fere um homem e mata um egípcio. Isso é o quê? Aquele homem ele não queria matar o egípcio, ele era um líder, ele era alguém que representava a voz de Deus. Quando ele faz aquilo, ele é até repreendido pelo próprio Deus, porque ele causa uma má impressão nas pessoas. A ideia dele era boa, só que ele estava sob uma carga emocional muito forte, junto com a sua personalidade, que também era muito forte. Então ele vai lá e mata o homem. Todos nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com o nosso repente, com o de repente que nós temos, sabe? E a primeira coisa que nós devemos fazer então é recobrar as nossas emoções. Você precisa, quando você é surpreendido negativamente, você precisa de recobrar os seus sentimentos. Será que você está pronto para dar alguma resposta naquele momento? Ou será que o melhor é você ficar caladinho e não falar nada naquele momento? Muitas são as vezes que nós vamos estar com um abalo nos nossos sentimentos, e tudo aquilo que nós formos falar, nós podemos estar dando arma para os nossos inimigos. Você pode estar alimentando o tubarão com sangue, porque você já está abalado, e aí você ainda vai produzir coisas que vão gerar mais abalo ainda sobre a sua vida. O correto, querido, é recobrar os seus sentimentos, ser tardio no falar e ser prudente no agir. É claro que existem situações que nós não temos todo esse tempo. Olha, eu vou examinar primeiro. Tem situações que você tem que dar uma resposta rápida. Por isso então, querido, nós precisamos de andar em equilíbrio. A nossa vida, ela precisa ser equilibrada, ela precisa ser uma vida constante, principalmente em Deus. Porque as desilusões, elas vão acontecer, querido, mais dia ou menos dias, elas vão chegar até mim e até você. O que nós precisamos é de sermos constantes na presença do Senhor. Eu disse então que é importante você recobrar as suas emoções. Sim, recobre as suas emoções. Aquilo que você, essa notícia que você recebeu, essa informação que você teve, talvez essa traição que fizeram com você, talvez o seu melhor amigo, talvez alguém de dentro da sua família, isso trouxe um abalo nos seus sentimentos. Talvez essa pandemia, talvez o decreto de um prefeito ou de um governador está trazendo tantos abalos na sua vida. Você precisa agora então de recobrar os seus sentimentos. Você precisa chegar para você mesmo, fazer um checklist da sua postura e ver, olha, será que é isso que eu tenho que fazer agora? Será que é isso? Agora é o momento de calar? Será que agora é o momento de falar? Mas primeiramente, controle os seus sentimentos. Depois disso, seja tardio no falar. Não saia falando qualquer coisa. Principalmente, querido, não saia nas redes sociais dando indireta.
Porque quando você fala de uma pessoa, você acaba falando mais de você do que da própria pessoa. Então tome cuidado com isso. Se você está recheado de sentimento, não sai falando não. Fique quietinho, fique tranquilo. Depois disso, você precisa ser tardio no agir. Por quê? Porque as suas atitudes, quando você está com uma descarga muito grande de sentimento, mas a sua personalidade, pode fazer uma pessoa agressiva. E sem que você tenha intenção, você pode se tornar muito agressivo e isso vai corromper toda a sua imagem que você tem bem trabalhando ao longo de anos. Sabe, aquelas pessoas que falam assim, nossa, agora eu preciso de limpar a sujeira que eu fiz. Então melhor do que limpar a sujeira que você faz é evitar de fazer a sujeira. Porque aí você vai ficar mais tranquilo e você vai estar mais centrado para quando você precisar de falar e também quando você precisar de agir. Amém? Estão comigo aí ainda? Aleluias! Que bênção, viu? Glória a Deus. Queridos, então vamos prosseguir mais um pouquinho. O dia mau, ele existe. Sim, ele existe. É fato que isso vai acontecer nas nossas vidas. Só que como então que nós vamos ficar preparados para esse dia mau? Primeira coisa que você tem que entender é que a vida, ela faz da vida, se faz parte ter treinamento. Tudo que você for fazer na sua vida, você precisa de ter um treinamento. Se você acabou de fazer faculdade, por exemplo, você precisa de fazer um estágio, que é o quê? Um treinamento para a sua profissão. Se você acabou de entrar numa empresa, o que você vai ter que fazer? Um treinamento, para que você aprenda aquele trabalho. E na vida também nós precisamos de ter os nossos treinamentos, para que possamos de fato entender aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas. E esse treinamento, ele fala de um treinamento de resistência. Sim, nós precisamos ser resistentes para que nós possamos suportar o dia mau. Quantas pessoas, queridos, já estão assim intolerantes? Quantas pessoas estão com um copo cheio, precisando só de uma gotinha para poder entornar? Nós não devemos de andar com o nosso copo cheio, nós temos que andar sempre com o nosso copo vazio. Porque se amanhã um dia mau chegar, nós temos uma reserva de temperança, de longanimidade, de benignidade, nós temos uma reserva de mansidão, para que a gente não venha necessariamente estourar ali naquele momento. Não, nós precisamos de nos resguardar e de preservar, isso faz parte de um treinamento. Você tem que treinar diariamente. Se você é uma pessoa que é impaciente, por exemplo, que rapidinho está estourando, você precisa de melhorar isso. Muitas das vezes, pessoas que são assim, elas falam assim, eu sou assim mesmo, eu sou muito estourado. Querido, nem sempre isso é uma qualidade. Você é muito estourado, então aumente a sua tolerância. Seja mais tolerante. Como que você vai fazer isso? Treinando. Você precisa de treinar também as suas capacidades emocionais. Então você precisa de recobrar as suas emoções para que você possa suportar. Agora deixa eu ler um texto com vocês. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só que interessante. A primeira coisa que o texto vai dizer é que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Querido, quantas são as vezes que nós erramos nisso? Nós nos fortalecemos em conselhos, nós nos fortalecemos financeiramente, nós nos fortalecemos emocionalmente, mas esquecemos de nos fortalecer espiritualmente, nos fortalecemos no Senhor. A única forma de fato efetiva de nós conseguirmos ser perseverantes nas guerras que travamos diariamente é estarmos firmes e inabaláveis no Senhor. Só que o texto vai dizer, querido, que nós precisamos também de identificar o nosso inimigo. E eu quero deixar isso aqui no seu coração, agora que nós já estamos caminhando para o final dessa live, porque eu quero ser curto nesse dia, para que você não se enfade de mim e que essa palavra produza frutos no seu coração. Amém? A nossa ideia é que ela seja em torno de 25 minutos, mais ou menos, por dia, para que não te canse e que você consiga sempre acompanhar até o fim. Mas olha só, o texto diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Querido, identificar o seu inimigo é algo fundamental. Quantas pessoas perdem muito tempo porque não conseguem identificar o seu inimigo?
Por quê? Porque uma vez que você foi ferido, uma vez que você foi surpreendido negativamente, você dá tanto lugar, ou às vezes nós damos tanto lugar para os nossos sentimentos, que nós perdemos a razão e ficamos apenas pela emoção. Quantas pessoas estão perdendo tempo lutando com a sua própria sombra? Querido, isso é uma guerra infindável. Você lutar com a sua sombra, você nunca vai vencer, você só vai perder. Você não pode lutar com você mesmo, você precisa de saber qual é o seu inimigo. Tem uma história que eu gosto muito. Eu não sei se você já viu aquelas touradas. No nosso país não é muito cultural de acontecer, né? Não temos essa cultura. Mas em alguns países, por exemplo, que tem a tourada, então quando eles preparam ali toda aquela arquibancada, cheia de pessoas, e lá no meio da arena tem um homem que é muito corajoso e ele vai encarar um touro. Imagina a força de um touro irado, um touro muito forte, muito pesado, contra aquele homem no meio daquela arena. E aquele homem ele faz de tudo para poder irritar aquele touro. E aquele touro vai ficando muito irritado, e o touro vem e ele fica sempre com um pano, né? E o touro passa no pano e todo mundo grita, olé! E aí ele põe pro outro lado o pano e o touro vem de novo e olé! Até que de vez em quando, algumas poucas vezes acontece algo que sai do controle do toureiro. O que acontece? O touro, ao invés de bater no pano, ele bate no toureiro. E o que acontece? Acaba-se a festa na hora. Entendeu? É isso que nós precisamos de fazer. Às vezes, querido, nós estamos mirando no pano. Às vezes nós estamos lutando com o inimigo errado. Às vezes nós estamos totalmente lotados de sentimentos, querendo ir para cima, querendo atacar, querendo fazer aquilo e aquilo outro. E muitas são as vezes que nós precisamos de mudar o nosso foco e trocar aonde nós estamos indo. Em vez de ir no pano, vamos direto no nosso inimigo. Eu não sei, querido, se você tem lutado contra um pano, se você tem identificado qual é seu inimigo. Mas talvez o seu pior inimigo pode morar dentro de você. Eu sei que é pesado eu dizer isso, eu não quero te ofender. Eu falo isso com muito respeito. Mas talvez, querido, o seu inimigo pode ser os seus sentimentos. E talvez depois do seu secreto com Deus, o próprio Espírito Santo fala, olha, você não devia ter feito isso. Por que você agiu assim? Essa não é a forma correta de agir. Então é muito importante, querido. Voltou aí, Ana? Eita glória! Estamos de volta? Aleluia! Fiel é Deus, voltou! Ei, Cristiano de Jesus, agora voltou mesmo, hein? Eita glória! Raquel Garcia, aleluia! Então voltou, então deixa eu finalizar antes que caia de novo. Bom, eu estava dizendo o seguinte, que nós precisamos de continuar perseverantes, para que nós possamos resistir a esse dia mau e cobrarmos os nossos sentimentos. Queridos, o dia mau ele existe, a má notícia ela vai chegar, nós temos que estar firmes, recobre os seus sentimentos, lembra de quem Deus diz que você é, o que Deus te chamou para ser, seja exatamente isso. Não aceite que os seus sentimentos te transformem em uma outra pessoa. Não seja uma pessoa que fique ali sempre sentimental, sempre, sabe aquela pessoa tão sentimental que está sempre, ó céus, ó vida, está sempre reclamando disso, reclamando daquilo. Não, permaneça firme no Senhor, na chamada que Deus comissionou para a sua vida. Quando o dia mau chegar, esteja preparado com os seus sentimentos firmes. Vai diariamente se controlando, vendo o que está acontecendo na sua vida. Se você está sentimentalmente abalado, busque forças no Senhor. Se você tem um amigo, se você pode chegar para ele e abrir o seu coração, para o familiar, ou até mesmo para nós, pastores da igreja, nós estamos aqui à disposição para poder abençoar a sua vida, tá bom? Mas compartilhe disso para mais alguma pessoa, chame mais gente para poder estar conosco. Glória a Deus que você esteve aqui. Beijo grande no seu coração. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.